Olá, estamos aqui em mais um episódio do Whey Talks, um podcast produzido pela Whey Carbon. Hoje, mesa repleta, mesa cheia aqui para a gente falar sobre risco climático, um tema que está da moda, né? A gente está recebendo até no grupo da família, vamos falar sobre isso, e uma mesa recheada de especialistas. Estou aqui com a Natália. Obrigada, Laura, pelo convite. Bom estar aqui com vocês. Com a Melina. Oi, obrigada, Laura, pelo convite. Muito bom também estar aqui com vocês. E com o Henrique. E aí, Laura, valeu. Estamos de volta. De volta, é isso aí. Então vamos lá, hoje um assunto polêmico, da moda, do momento, todo mundo quer saber. Talvez é uma maneira de explicar para nossa família o que a gente faz no dia a dia. E aí eu queria começar com uma notícia que saiu algumas semanas atrás, saiu na Forbes, e assim, a menina deve ter recebido em grupos de amigos, grupos de familiares, todo mundo perguntando se vai ser isso mesmo. E aí vamos voltar com a brincadeira do último podcast que a gente fez com o Daniel, se é fato ou fake. O Brasil vai mesmo ser inabitável daqui a 50 anos? É fake, né? É fake. De fato, eu recebi de várias pessoas essa notícia, né? Justamente para trazer uma explicação. Talvez aqui a gente está numa mesa com a maioria de mineiro, realizaria o sonho dos mineiros de ter mar em Minas, né? Mas essa notícia, ela não é verdadeira, ela é bastante extremista e ela depende de vários fatores, obviamente, né? Entre esses fatores, a gente poderia colocar implementação de políticas, medidas de ação, de adaptação, de mitigação, ações governamentais, ações das empresas, mas ainda assim dizer que o Brasil vai se tornar inabitável em 50 anos é uma grande mentira, né? A não ser que todas as coisas, né, se tornassem extremamente catastróficas e enfim, né? Isso é de fato uma questão muito extremista. Mas isso não impede da gente pensar que a gente tem que tomar ações. Não é porque isso não vai acontecer em 50 anos que a gente também não tem que fazer nada, né? Para que isso não aconteça em 50, 100, 200 anos, a gente precisa de agir. Muito bom. Como é que a gente vai lidar com isso? Porque, assim, é um tema super complexo essa questão da mudança do clima, a gente já falou em alguns episódios sobre isso, e a gente sabe que o setor que primeiro se movimentou, pelo menos no Brasil, para se tratar desse tema, foi o financeiro, porque é aquele que tem mais a perder. Então, Natália, eu queria escutar um pouquinho de você, assim, quanto custa lidar com essa questão? Ou não, né? Primeiro que custa muito mais caro não lidar com essa questão do que lidar. Quando a gente vai olhar o número, né, por exemplo, tem um dado muito celebrado que o BID já replicou que entre 1 a 5% do PIB do PIB global, estaria em risco a cada grau de aquecimento de temperatura até 2075. Bacana, assusta, mas o mais importante é olhar o que esse número significa. Significa aumento de desigualdade, significa risco sistêmico para o sistema financeiro, significa risco para a seguradora, significa risco para toda a sociedade. E se a gente olha do lado da perspectiva do, beleza, então vamos fazer alguma coisa, vamos entender qual que é o fluxo de financiamento que a gente precisa, tem alguns números que apontam 8 a 9% do PIB global investidos em mitigação e adaptação também até 2075. Mas é aí que estão as oportunidades. Então, primeiro ponto, assim, colocar essa conta em contraposição, quanto custa lidar, quanto custa não lidar, o mais interessante é exatamente a gente olhar qual que é o risco e qual que é o lado da oportunidade. Então, quando a gente pensa algumas ações, né, alguns projetos, implementar projeto de redução de emissões, mas que ganha produtividade, o sistema financeiro já entendeu isso. É inovação financeira acontecendo todos os dias, acho que a gente vai falar bem mais sobre isso também aqui nessa conversa, mas é isso, custa mais caro não fazer nada e a gente tem pouco tempo para fazer alguma coisa, porque a carteira de um banco não se movimenta de um dia para o outro, o sistema financeiro não se movimenta de um dia para o outro. Então, falar em 2075 é falar desse final de semana, praticamente. E só complementando a Natália, né, é muito importante quando a gente fala dessa questão do valor do impacto, né, do valor do investimento, só para a gente ter uma noção que a cada grau, né, ou a cada 10º de grau que é adicionado à temperatura da Terra, os impactos eles já vão sendo diferentes, né? O ano passado, o ano de 2023, foi o ano mais quente já registrado da história, né, de acordo com os resultados do Instituto Copérnico, né, que trouxeram essas informações, e o ano de 2024 já tende a ser o ano também mais quente registrado na história, né? Então,
ano após ano, a gente vem batendo recordes de aumentos de temperatura e existe aquele limite que é seguro para que a gente não entre num ponto o tip point, né, um ponto de inflexão, né, que as consequências elas são cada vez mais catastróficas e talvez até irreversíveis, né? E o ano passado a gente chegou a 1,47 de aumento de temperatura em relação aos níveis pré-industriais. E o limite seguro é de 1,5. Então, a gente já está chegando muito próximo disso, né? Inclusive, a própria UNFCCC, a ONU, coloca que os próximos 2 anos, eles são cruciais para essa definição dessa nossa trajetória, desse nosso caminho de escolhas mesmo, se a gente vai seguir para um mundo cada vez mais quente, e aí observando, né, tudo que vem acontecendo, a gente teve, né, todo mundo já sabe o caso do Rio Grande do Sul, recentemente, que veio para materializar e trazer aquilo que você falou lá no início, que seria o assunto de riscos climáticos está na moda, né? Coisa que a gente já vem falando há muito tempo, né? Mas agora, de fato, a gente consegue explicar para a nossa família, né? O que a gente faz. É o que a gente vem observando aí de uma forma cada vez mais recorrente em todos os lugares do mundo, né? A gente vê agora, recentemente, né? A população da Índia morrendo por causa de calor, né? E a gente acha que isso também só acontece em países subdesenvolvidos. Não, a gente já teve grandes ondas de calor na Europa, né? Uma principalmente ficou marcante em 2003, que 30 mil pessoas morreram na França por causa do calor, né? Então a gente tem pessoas que são afetadas por seca, que às vezes é um risco, vou dizer assim, não invisível, porque a gente consegue ver, mas que tem essas consequências mais aí a longo prazo, que tem um prejuízo econômico substancial. Eventos de inundação, de deslizamento, né? E a gente está falando não só de uma temperatura do ar mais quente, mas uma temperatura da água mais quente. Então, isso torna os ciclones, os furacões, né, cada vez mais intensos. Então, a gente precisa de ter essa ação, né, que infelizmente vem se mostrando de uma forma muito lenta ainda, né, quando a gente fala, né, você mesmo colocou, né, o banco ele demora, ele não consegue tomar uma ação de um dia para o outro, mas a gente veio observando também que essas discussões elas estão indo de uma forma muito mais lenta do que precisava, né, do que a gente precisava. E o Antônio Guterres, né, o secretário-geral da ONU, né, ele trouxe uma frase que eu acho muito interessante, que é assim, nós não estamos em perigo, nós somos o perigo. No caso, nós não somos os dinossauros na Terra, né, nós somos o meteoro. Então, mas ao mesmo tempo, nós somos a parte da ação. Então, a gente precisa, de fato, de colocar essas ações em prática, né, e a gente falar um pouco mais sobre isso aqui. Muito bom. Bom, a gente falou de financiamento, a gente falou que a gente tem que tomar ação, e aí me lembro do nosso primeiro papo que a gente ficou falando, pô, a gente tem até 2030 para reduzir 50%, até 2050 para zerar o mais próximo disso possível, e a gente volta nessa discussão de que tem oportunidade, tem que correr atrás dessa oportunidade. Como é que nós vamos acelerar essa oportunidade? Aquela conversa foi muito interessante, porque assim, eu gosto de trazer, eu gosto de aterrissar, eu tento aterrissar o problema, né, daquela forma, né, que é o seguinte, a gente precisa caminhar para um pico de emissões até final dessa década, 2030, né, e depois a gente precisa ter uma redução de emissão muito drástica até metade do século, né. O que a gente tem observado, na verdade, é um aumento de emissões em comparação a período pré-Covid, por exemplo. Então, assim, as meninas já deixaram isso muito claro, né? Eu reforço, a gente está longe de estar numa trajetória que sinalize um caminho, de fato, de transformação. E a gente tem um outro problema, Lauro, que é interessante pensar, que, assim, o tempo, né, da mudança climática, né, os impactos que a gente observa hoje, eles foram causados, né, por um histórico de emissões. Então, o que a gente observa é fruto, né, de emissões que começam no período industrial e que a gente começa a observar esse aumento de temperatura e todas as alterações do sistema climático, e a gente não vai observar uma mudança, que ninguém aqui vai ver o problema regredir, né, diferente de outras questões ambientais aí que a sociedade já, de outros desafios que a sociedade encarou e conseguiu reverter. Então, de fato, é uma situação de limitar as emissões, né, de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito drástica no curto prazo, né? Então, dito isso, quais são as oportunidades que a gente explora hoje?
Então, assim, a gente tem uma oportunidade de repensar, de requalificar o que é o desenvolvimento econômico, né? Eu acho que a Nath está aqui para trazer um pouco de experiência no setor financeiro, porque é a chave da transformação de fato, né? Como que a gente repensa, né, a forma de produzir, a forma de se deslocar, né? A forma de se viver, né? A forma de consumir. Então, assim, o centro, né, tá em repensar, em requalificar todo o nosso processo de desenvolvimento. E a gente tem um outro desafio também, que não dá para reconstruir tudo, né? Tem um dado interessante, se a gente for reconstruir as infraestruturas, só isso já seria suficiente para estourar o orçamento climático. Então a gente tem o desafio de repensar o espaço que a gente vive, o território que a gente habita, os sistemas produtivos que a gente tem, né? Eu acho que isso é interessante de se pensar, como que a gente repensa a forma de fazer, repensa a forma de tomar decisão, como que o setor financeiro, por exemplo, pode ser um agente fundamental nesse processo, né, de criar incentivos e desincentivos. E sob uma perspectiva do risco, acho que existe uma oportunidade também de encarar o problema, que hoje, né, virou assunto porque o problema se materializou. E não é um problema que ele vai deixar de existir, né? Uma tendência, tudo aponta, né, para cenários mais extremos, para cenários mais intensos. Então, a oportunidade que a gente tem também é de encarar o problema e não de negligenciar o problema ou fingir que o problema não existe. Então, parte central do desafio é como que a gente pega essa agenda, né, de adaptação, como que a gente encara as questões distributivas do impacto climático, né, populações que são vulneráveis, economias que são muito mais sensíveis, e a gente coloca essa situação de fato em cima da mesa para que um plano de investimento, né, para que um plano para lidar, né, seja transferir esse risco de alguma forma, por meio também de instrumentos financeiros, instrumentos seguros, por meio de investimentos robustos, né, para que a gente possa lidar com o 1,47 que a Melina já trouxe, que certamente vai ultrapassar esse 1,5 pelas tendências que a gente acompanha. Então, assim, o que a gente faz, né, para lidar com essa situação hoje e não amanhã? Eu acho que a oportunidade é entender que isso não é um problema do futuro, isso é um problema do presente. E infelizmente muita coisa se materializou para todo mundo perceber que é um problema de agora. É isso. Né? E é muito complicado isso. E aí quando você mexe no órgão mais sensível do corpo humano do empresário, que é o bolso, a coisa meio que anda. Né? Então a gente está vendo essa demanda até crescer para nós aqui na Way, de tanto de coisa que a gente tem recebido de cliente, demanda de cliente e tudo mais. Mas eu queria ouvir um pouco mais do setor financeiro, que se vai doer em algum lugar, é ali. Eu sei o que eles têm feito com relação a essa agenda. O ponto que o Henrique colocou é central. É conhecer intimamente o problema e encarar diretamente o que já está materializando e chegar à conclusão de que esse problema vai aumentar exponencialmente. Não é uma modelagem de risco financeiro tradicional. Quando a gente pensa no histórico, uma operação nova, por exemplo, problema com energias renováveis, por algum tempo foram mais difíceis de financiar porque não tinha histórico do risco de crédito, por exemplo. Mas à medida que essa materialização do risco fica tão cara e que a gente percebe que aquele primeiro número que eu trouxe, do volume do PIB que está em risco com o aquecimento da temperatura, mesmo esse número ainda deixa de fora outras categorias de risco. Risco fiscal, por exemplo, para a gente reconstruir toda a infraestrutura, para recapacitar os municípios, a sua capacidade de pagamento. Tudo isso está chegando ao mesmo tempo, mas tem muitas agendas que estão começando a convergir. Agenda regulatória, agenda de inovação financeira, no sentido de instrumentos financeiros, pensar um financiamento combinado, blended finance, para trazer projetos de adaptação, conseguir dar mais tração para esse tipo de projeto, que é muito específico, muito local, destravar essas barreiras de financiamento. Então, isso tem sido uma força muito grande do sistema financeiro, eu conseguir entender de onde vai vir o capital. É do multilateral, é de um banco público de desenvolvimento, é o capital privado, e como a gente consegue fazer tudo isso convergir e fortalecer um pipeline de projetos. A gente tem que ter opções, muitas opções para mitigar emissões e para fazer adaptação e rápido. Então, realmente, assim, essa convergência do entendimento do papel de cada tipo de instituição financeira, do que o sistema financeiro tem que fazer para garantir regulação prudencial, mexe nas caixinhas mais críticas do sistema financeiro. Então, tem sido muito interessante ver com um pouco de desespero, mas também um pouco de felicidade que isso está acontecendo. Vamos nos desesperar com calma. Exato.
É complementar mesmo essa questão que a Nath trouxe aí, que a Natália trouxe do Blended Finance. E é até curioso, eu estava lendo, acho que ontem ou antes de ontem, o programa de Nairobi da UNFCCC estava fazendo um levantamento também para a gente entender quais são essas fontes para além daquelas doações de fundo perdido, né, de organizações aí, bancos bilaterais, multilaterais, de onde que a gente pode, de fato, trazer esse dinheiro e encarar isso como uma oportunidade, né? A gente, né, como o Henrique colocou aqui, risco, mas acho que a gente tem grandes oportunidades aí de ganho em relação a essa agenda de financiamento que todas as vezes, né, é um assunto que é recorrente, mas que vem, assim, a passos lentos, mas ganhando força, principalmente quando a gente fala na COP, né? Então, mais uma vez, na Conferência das Partes, espera-se que esse assunto de financiamento seja tratado com a devida relevância que ele merece. Já disseram que né? vai ser a COP do financiamento. Igual né? ano passado. Né? Para onde o dinheiro vai, como é operacionalizado isso, que é sempre o mistério. E eu acho que eu só queria acrescentar uma coisa, né, que a Natália traz, mas também o setor financeiro acho que tem muito para ensinar para outros setores, porque é um setor que está acostumado a olhar risco para frente, né, diferente. Então, assim, esse dilema que a gente começou a discutir aqui, ao impacto do futuro versus custo no presente, né, quanto dinheiro eu preciso pôr agora versus qual o tamanho do dano que eu estou evitando. Então, assim, por mais que todos os cenários, todos os modelos apontam que é muito mais caro, né, no que você trouxe, pensa um executivo de uma grande empresa, né? A lógica é maximizar o resultado hoje, né? Então, assim, que resultado financeiro eu entrego para os meus investidores até o dia 31 de dezembro de 2024? Então, via de regra, o setor privado não está acostumado, né, a olhar para frente para falar, pô, eu vou me antecipar a esse tipo de coisa. Enquanto o setor financeiro está mais acostumado a fazer isso, né? Então, acho que também tem um papel de puxar uma agenda que vai dar um exemplo para a turma mesmo. Pô, eu tô pensando aqui, eu tô antecipando essas questões, porque outra oportunidade também é essa. Você vai colocar dinheiro em alguns ativos, em algumas infraestruturas que vão operar por 50 anos, é uma oportunidade de você acertar, né? É isso, você está num momento de tomada de decisão que uma vez que você né, toma um curso de ação e resolve alocar capital de uma determinada forma, aquele recurso vai estar ali travado por 50, 60, 70, talvez 100 anos. Você não vai voltar atrás. Né, olhando um pouquinho para frente, isso vira um cenário binário. Eu vou perder aquele dinheiro todo, ou eu vou ter que conviver com aquele negócio operando, né? Ou debaixo d'água, ou debaixo de lama, né? Com custo de manutenção, com custo de operação muito mais alto, ou dependendo da regulação, deixar de operar, né? Também dependendo, vai ficar tão custoso operar um determinado ativo, falar, não vou mais operar isso. Né? E é um dinheiro afundado, é um recurso, é um custo afundado no final das contas. Então, eu também olho um pouco com esse olho, assim, né? E a Natália trouxe, as agendas regulatórias para o setor financeiro, para o setor financeiro, estão avançando muito rápido e eu tenho um pouco dessa expectativa de que uma certa lição ali, né, que o setor privado, de maneira geral, comece a olhar para aqui e falar, não, o que está acontecendo ali, que esse pessoal está começando a integrar elementos, integrar variáveis, pensar a tomada de decisão de uma maneira um pouco diferente, né? Então, eu espero que essa inovação na mentalidade também se contamine outros setores da economia aqui, que eu acho que é uma baita oportunidade que a gente tem. Aí eu quero pegar esse gancho que você falou do setor empresarial e a gente explorar um pouco mais o que o setor empresarial tem feito ou precisa fazer para se adaptar com essa agenda nova. Sei que é muita demanda que a gente tem recebido, mas assim, como é que a gente ajuda? Não, legal, Lauro. E eu acho que assim, para responder essa pergunta e trazendo o que a Natália e o Henrique colocaram, a questão da resposta para o órgão regulador e para os investidores, que aí no fim do dia a gente está falando de dinheiro, né, é o que vem motivando muito todos os setores a trabalharem aí nessa agenda, quando a gente fala da agenda aí de risco, né, agenda de adaptação. E risco seja risco físico ou o risco ali de transição também, que tem a questão regulatória, reputacional, tecnológica e de mercado. E também as oportunidades, né? Então, assim, eu vejo
que o setor, né, de uma forma, todos os setores, né, de uma forma ampla, eles vêm se movimentando para se adaptarem a essas questões das necessidades dos órgãos reguladores, né? Então, aqui no caso do Brasil, a gente tem aí a CVM, que coloca como obrigatoriedade a partir de 2027, ano base 2026, para que as empresas elas reportem seu risco climático. Então, as empresas elas vêm se preparando para ter esse conhecimento, esse diagnóstico de como está a sua exposição ao risco. A primeira questão é entender qual é a minha exposição ao risco, né? Para que depois eu comece a agir para diminuir aquele risco, evitar. Às vezes, e muitas das vezes não tem como a gente chegar no risco zero, né? Mas a gente tem como reduzir os impactos. Então, eu vejo assim que principalmente o setor de energia, agro e de grandes infraestruturas, né? Principalmente infraestruturas críticas, que são aquelas que são importantes para o funcionamento pleno da sociedade, da economia, elas vêm se movimentando de uma forma mais rápida. Por quê? Porque já dói nos próprios ativos, né? Então, quando a gente olha para rodovias, quantas rodovias ficaram paradas no caso do Rio Grande do Sul e em outros eventos também no Brasil, né? Quando a gente olha para energia, e a energia geração, de transmissão e distribuição, também são extremamente sensíveis à variabilidade climática, né? Então, essas empresas, elas precisam de ter esse conhecimento da exposição baseado em cenário, baseado em tecnologia, baseado em ciência, para apoiar a tomada de decisão nas suas implementações aí de medidas de adaptação, mas para isso elas precisam de ter um conhecimento financeiro, que é muito importante, né? Como que você vai, aonde que vai estar alocado seu recurso ali, né? Se isso é CAPEX, OPEX, como é que vai ser? Se eu investir 150 milhões numa infraestrutura e se esse risco não acontecer? Então, são muitas variáveis ainda que precisam de ser internalizadas aí pela alta liderança para que a gente comece a agir de uma forma mais eficiente. Né? Então, assim, as empresas, os setores, elas têm se movimentando, mas muito puxada por essa questão regulatória e de necessidade de transparência para investidores. Sendo alguns setores mais ou menos avançados, mas a gente vê, né, de 3, 4 anos para cá, esse movimento aí muito forte e agora cada vez mais presente dentro da agenda. É uma agenda estratégica no fim do dia, sabe? É uma agenda que eu falo que a área de sustentabilidade é só a porta de entrada, mas é um problema, né? A questão climática, ela tem uma visão que ela que ela é sistêmica, né? E que ela permeia a questão ambiental, a questão financeira e a questão social também. Então, a gente tem que ter esse olhar aí de uma forma mais ampla, mas de implementação. Esse ponto de convergência das empresas com o sistema financeiro é muito interessante de observar, porque a gente tem os reguladores, sistema financeiro entendendo o risco e tendo ferramentas, modelos cada vez mais sofisticados também para fazer a integração ao risco tradicional de mercado, liquidez, etc. Então, a partir disso, a gente tem uma oferta de recursos cada vez mais consciente e que cobra cada vez mais das empresas essas informações, qual que é a sua exposição ao risco, qual que é o seu plano para mitigar esse risco, qual que é o seu plano para se adaptar a esse risco. E do ponto de vista das empresas, elas têm a oportunidade de acessar novas ofertas de financiamento. Então, a gente conecta aqui oferta e demanda. Então, o Brasil conseguiria, por exemplo, organizar um pipeline de investimentos com o setor privado e instituições financeiras que tenham esse arcabouço metodológico para fazer essa integração e acessar recursos de multilaterais, como o Brasil tem muita força para fazer e tem feito, mas fundos climáticos, né? Quando a gente pensa o arcabouço do financiamento climático, tem muito essa centralidade em fundos, GF, GCF. Então, a gente consegue, com certa facilidade, no curto prazo, eu vejo muitas oportunidades. A gente realmente ter plataformas nacionais de projetos já muito estruturados e setores muito críticos para a nossa economia e conseguir acessar mais esses recursos. Muito bom. A gente é meio bombardeado de todos os lados pelos clientes com essas demandas todas. E aí, assim, na sua visão, Henrique, quais têm sido as principais demandas nessa agenda que a gente tem recebido? Vou resumir, né? Vou tentar resumir. Eu tô repetindo o que as especialistas estão falando, mas eu acho que eu gosto de explicar assim. Tem quem já está com problema, para não usar uma palavra mais difícil, né?
Então, assim, tem quem já está sofrendo, então, assim, existe esse conjunto de empresas, né, que de fato sofreram um evento, né, passaram por uma situação e começam a ficar um pouco desesperadas, porque descobrem do pior jeito que a forma que elas estavam trabalhando não serve mais para elas poderem trabalhar hoje. Então, o telefone toca muito por causa disso, né? Ó, perdi, enfim, o impacto, o custo, a interromper a operação, aconteceu alguma coisa nesse sentido. Existe um pessoal que está mais na linha que sabe que vai perder, não aconteceu ainda. Então, assim, eu colocaria essa turma que está hoje muito preocupada, né, ou muito de olho na agenda regulatória, porque, de fato, não é uma regulação trivial, os requisitos são requisitos complexos, são requisitos técnicos, né? Partindo de normativas contábeis e financeiras. Então, essa é a grande novidade. Então, isso sai de uma agenda, como a Melina falou, de sustentabilidade para uma agenda de CFO, para uma agenda de diretor de compliance, de diretor de governança, diretor de risco, eu não sei, depende da estrutura de cada empresa. Então, eu acho que essas são as demandas mais cotidianas, né? Algumas empresas, eu diria que elas começam a ter um olhar um pouco mais estratégico, voltado para a cadeia de valor. Então, a gente fez alguns trabalhos muito interessantes para setor de alimentos, por exemplo, que a empresa começa a olhar para esses dois grupos de empresa e talvez até se colocar no lugar desses dois grupos de empresa e de repente cai a ficha assim, se está ruim para mim, imagina para os meus fornecedores que não têm a minha capacidade, não têm a minha estrutura, blá, 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 blá. Então, assim, essa turma começa a vir procurar também, falando, pô, eu preciso entender isso aqui na minha cadeia. E um quarto grupo, que ainda é uma minoria, mas que começa a entender isso sobre uma janela mais estratégica. E eu vejo que são empresas que enxergam muito rapidamente as oportunidades que elas têm na agenda, porque uma coisa que se não ficou claro, que tem que ficar claro, eu vou dar essa clareza, espero, é que a agenda de risco hoje, ela não pode ser mais desconectada da agenda de mitigação, de redução de emissão. Então, assim, já foi o tempo, né, que tinha empresa que tratava da parte de emissões e tinha empresa que tratava da parte de riscos. Isso deixa de existir. O setor financeiro, pode perguntar para a Nath aqui como é que a turma trabalha, porque ao mesmo tempo que eles estão olhando, ou melhor, eles estão olhando para a descarbonização de um portfólio sobre um olhar de risco. Então, assim, é um objetivo de descarbonização que tem um elemento muito forte de mitigação e de gestão de risco. E as empresas começam a entender isso. E isso começa a tomar uma proporção de um elemento estratégico corporativo que permeia agendas que as empresas já estão acostumadas a tratar. A gente está falando de energia e de custo de energia, a gente está falando de fornecedores e de gestão dessa cadeia, a gente está falando de mercado de venda, de exportação, a gente começa a ter regulações fora que impactam as operações dentro do país. Então, assim, o cenário hoje, ele é um cenário que ele agrega essa complexidade que algumas poucas empresas que trabalham com a Way Carbon estão num nível de maturidade, né, ou estão com um olhar mais estratégico de integração dessa agenda. As outras, eu diria que é isso, assim, ou já perderam, ou estão muito preocupadas em perder, porque começaram a ter um primeiro desafio, né? Algumas com um olhar mais estratégico, aí me vem direto na cabeça essa questão de cadeia de valor, de disponibilidade hídrica, né? Que é uma exposição muito tangível no país, e muito poucas com um olhar estratégico. E aí, assim, para tentar arrematar um pouco, né, como a Way Carbon tem se posicionado, e o recado também que eu quero aproveitar esse canal para dar, é assim, não existe mais desculpa hoje de uma empresa não ter dado para começar a entender essa questão, porque o argumento da ignorância, né, ele é muito comum ainda, é difícil, é complexo, eu não sei como que faz, né, e a ignorância é uma bênção, porque se você não sabe, você também, né, não precisa se preocupar com todo o desdobramento que veio desse negócio. Não saber, às vezes, é muito bom, né, mas essa desculpa não existe mais hoje, porque o que a gente faz, o que o time aqui trabalha, é para exatamente apoiar inicialmente nesse entendimento do problema. Então, a primeira coisa, né, que se alguém me perguntar, o que eu faço? Entende o problema. Entende se o problema é relevante.
O Brasil não será inabitável em 50 anos, mas algumas regiões talvez serão inabitáveis, algumas atividades econômicas talvez serão inviáveis em algumas regiões. Então, assim, não dá para generalizar para o país, né? Fake news, mas algumas questões vão se materializar. Então, assim, se prepare, entenda esse problema e depois, dentro da realidade do negócio, dentro da materialidade desse risco, pense como avançar, como dar um primeiro passo. Muito bom. Eu queria fazer um gancho, porque a gente acabou de fazer um lançamento da ferramenta. Isto. 9 anos trabalhando na ferramenta. 10 anos trabalhando na ferramenta. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a ferramenta. Conto, muito bom, Laura. De fato, eu tenho 10 anos de Whey, né? Mas desde antes da minha entrada, a gente já trabalhava, o Whey já trabalhava nessa agenda aqui. Até então a gente nem falava de risco, porque era muito longe, né? A gente tratava como uma vulnerabilidade, alguma coisa ali naquele sentido, né? A agenda de adaptação muito mais Quase longe inexistente. ainda, quase inexistente, né? Então é muito importante quando o Henrique fala aí que não existe mais essa questão, vou trabalhar só mitigação, né? Ou vou trabalhar só adaptação, porque uma coisa está completamente relacionada à outra, né? Então, com esses 10 anos aí de experiência, um pouquinho mais, a gente lançou no mês passado, o nosso sistema que está incorporado dentro da Whey Carbon Ecosystem, que é justamente não vou falar o repasse do conhecimento da consultoria para dentro de uma ferramenta tecnológica, né? Mas utilizar dessa grande expertise da Whey Carbon, né? De identificação, de análise de risco para uma base tecnológica. E nessa ferramenta é possível a gente fazer toda a gestão do risco, seja o risco próprio ou o risco em cadeia, o Scope 3 aí do risco, né, que é muito importante. Tem até clientes que falam assim para mim, clientes do varejo, do setor alimentício. Para mim, se o supermercado inundar, tudo bem, o importante é saber se eu vou ter arroz e feijão ali para vender, né, então isso é muito importante. E essa ferramenta, ela permite a gente ter essa visão de uma forma mais ampla de qual é a sua exposição ao risco, baseado em cenários, baseado na ciência, tanto do risco físico quanto do risco de transição, ter essa visão do portfólio, que é muito importante, né? O Brasil não vai ser inabitável em 50 anos, mas as secas vão aumentar no norte, a inundação vai aumentar no sul, e isso vai acontecer ao mesmo tempo, né? Então, como que a gente tem essa visão dessa distribuição de portfólio, que é muito importante, traçar a tradução, né, vamos dizer assim, que risco climático é um risco financeiro. Então, a ferramenta também permite isso, a gente quantificar esse impacto caso ele se materialize e fazer a gestão, porque a gente tem um conhecimento, sabe o valor do impacto, mas a gente precisa de agir, né? Então, a Whey Carbon Ecosystem, ela dá essa oportunidade, né, dos nossos clientes de fazerem essa gestão com o apoio todo do serviço consultivo, né, da Whey, da experiência, mas de uma forma cada vez mais independente e automatizada, justamente para a gente responder, seja regulador, né, ou seja investidor, com informações aí que sejam suficientes. É isso. E acrescentando. Não, é só para falar o seguinte, essa mudança, né, de posicionamento que a gente traz do produto. A Whey Carbon trabalha com produtos digitais aí desde idos de 2012, 2013, alguns, né, um software bastante conhecido de mercado, só que a gente começou a notar a limitação dos nossos próprios produtos, porque não são mais agendas separadas. Então, a visão do ecossistema digital da Whey Carbon, né, o ecossistema, agora ele nasce com o esforço de integração dessas propostas de valor, porque não tem como a gente falar de risco de transição sem acompanhar a performance de descarbonização do cliente. Sabe, não são agendas mais desconectadas, né? E esse é um caso clássico ali, tradicional. Então, a construção do ecossistema, né? A construção do ecossistema digital da Whey dar essa experiência para o cliente de ter uma visão integrada da agenda de transição climática. Como que a gente pode trabalhar com descarbonização, como que a gente pode trabalhar com risco, como que a gente pode trabalhar com outras variáveis não financeiras, como que a gente pode ter isso tudo convergente para demandas de investidores, para demanda de mercado de capitais, para demanda de stakeholders quaisquer, né? Como é que a gente pode trabalhar com
cadeia de valor, como é que a gente coleta dados de uma maneira muito simples na cadeia e usa esse poder de processamento, né, que os produtos têm para apoiar fornecedores, para ter uma visão mais madura de fornecedores, né, pensar produtos financeiros para fornecedores baseados em dados de performance, de exposição a risco, de emissões, né, de ratings, de sustentabilidade. Então, o ecossistema ele surge agora, e o evento no mês passado, né, foi para a gente celebrar aí o primeiro módulo, o módulo de risco, mas ele surge exatamente para levar para o mercado uma capacidade de integração dessas agendas, de uma maneira ampla, mas também de uma maneira específica, né? A gente tem aplicações específicas para setor financeiro, a gente tem aplicações específicas, né? No caso de risco, a gente pode trabalhar para uma empresa que está fazendo sua gestão, a gente pode trabalhar para uma holding que está acompanhando a gestão ou a exposição de um portfólio amplo de negócios. Então, essa é a lógica da ferramenta, né? Que não tem mais desculpa com relação a dados, informação e gestão. E para o que é mais estratégico, a equipe de consultoria disponível, né, para poder apoiar assim, o famoso o que eu faço com isso. O que eu faço com isso? O que eu faço com esse mundo de informações, com esses dashboards bonitões aqui, com esses gráficos que falam que o impacto da mudança climática vai ser de X milhões, né, de dezenas, de centenas ou de bilhões. O que eu faço com isso? Né? E a lógica é que essa capacidade que a gente tem de conhecimento, a capacidade consultiva, traduza, né, faça sentido dessa informação para os clientes. Natália trabalha com muito dado. A parte difícil do trabalho da Natália não é o dado e a emissão da carteira. Eu falei, o que eu faço com isso depois, né? Com toda a complexidade que ela trouxe. Eu acho super interessante quando acompanho os trabalhos dela, porque é o dilema do banco. Não é uma mudança que eu vou fazer agora, eu ainda estou competindo. Eu estou olhando para os meus pares, né? O que eu vou fazer? Ao mesmo tempo, eu entendo a relevância dessa agenda, eu preciso começar a me movimentar. Esse equilíbrio é sensível, porque né, isso quebra um negócio ou isso torna um negócio exitoso no médio e no longo prazo. Esse que é o desafio do trabalho do nosso time, né? O tempo todo. É isso. Gente, dá pra gente ficar aqui batendo papo para variar muitas e muitas horas. Queria agradecer a presença de todos vocês Já aqui. foi? Já foi. Já acabou. A gente continua o papo depois para falar um pouco mais de risco. E aí vou mergulhar um pouco no próximo episódio para falar sobre risco no setor de seguros, que é um negócio também que está bem difícil de entrar na agenda, se a gente puder falar assim. Está entrando meio por outras vias, mas vai fundo ainda. Não, Muito então obrigado. agora eu quero fazer pergunta Pode para terminar, perguntar. porque eu não vou perder essa oportunidade, nós vamos ficar aqui mais 5 minutos. Não, eu só queria que a Anete falasse um pouco como é que você está enxergando assim, as tendências, os principais movimentos da agenda de clima no setor financeiro e como é que você tem olhado também, Mel, para as tendências, assim, o que você acha que são as 3 agendas de curto prazo mais relevantes hoje para os nossos clientes? No sistema financeiro, o maior destaque, o que fica mais claro, é que os reguladores, o governo, e não só brasileiro, mas a nível global, por isso a gente tem o surgimento de redes também, de bancos centrais reguladores. Hoje é claro que risco climático é risco monetário, é risco fiscal, é risco para o sistema financeiro, risco sistêmico. Esse entendimento é muito interessante porque quando a gente chega dentro dos bancos que a gente trabalha, falo com profunda empatia pelos profissionais da área de risco dos bancos, porque é muita coisa para fazer. É teste de estresse, é entender impacto macroeconômico, é entender impacto no projeto que vai ser financiado, qual que é o rating daquele cliente, como ele pode mudar de acordo com a exposição ao risco climático. Muito exercício para fazer. Mas no fim do dia, é alimentar a estratégia da instituição. A gente vai aumentar a nossa participação em investimentos. E isso tem um significado para o risco climático. As nossas operações vão ficar mais longas e isso tem que ser avaliado no risco climático daquelas operações. Então, a conexão é fantástica. E o Banco Central, também a agenda de sustentabilidade do Banco Central, incorporando o risco climático de volta no risco SAC, risco social, ambiental e climático, eu particularmente acredito que é um movimento difícil metodologicamente, mas interessante porque quando a gente pensa em clima, em mitigar e adaptar, a gente precisa pensar em emprego, em transição justa, em todos esses outros fatores que vão estar dentro do SAC. Então, essa camada de complexidade adicional, de novo, integração, convergência, é essencial para a gente conseguir dar atração e lidar, de fato, fazer essa integração com os modelos, fazer a integração, responder mais rápido às regulações que vão fazer mais pressão. Então, assim, basicamente, o que a gente tem feito é trabalhar a estratégia.
é um indicador das emissões financiadas, é um indicador do risco, mas toda a perspectiva de desembolso, toda a perspectiva de realmente competitividade do banco. E a questão do dado também essencial. Não é pedir mais dados do cliente, pelo contrário, Já é foi tornar isso tudo superado. mais fácil. Não, acho que a Natália colocou muito bem, mas se eu pudesse trazer aqui 3 tendências, oportunidades. Tendências, eu acho assim, Tendências, né? o mercado está olhando hoje de maneira geral quando a gente fala de risco? Na verdade, a gente já colocou, né, essa questão da regulação, né? Então, isso é muito importante. Aqui, especificamente no Brasil, a gente tem aí 2 anos, 1 ano para entender, né? Que no outro ano já tem que estar preparado, falando de 2025, né? Então, acho que a principal tendência aí que a gente está vivendo aí agora e já apoiando os nossos clientes, já não é mais tendência, né? Já é realidade, né? É de olhar para essas questões aí financeiras, mas, então tá, vou falar de tendência. De tendência é internalizar essas informações no nível aí mais estratégico de fato, porque ainda que a gente queira que isso seja estratégico, a gente saiba que isso é estratégico, essa questão do letramento climático dentro de uma agenda com C-level dentro da empresa, ela ainda está sendo incorporada, tá? Então, acho que isso é uma tendência que não vai ter como a gente fugir de trazer essa discussão aí mais para alto nível, de utilização de ferramentas aí tecnológicas cada vez mais avançadas, já superamos essa questão assim, das incertezas e da falta de dado, enfim, né? Então, as empresas estão aí nessa tendência aí de incorporar ferramentas que tragam essa visão de uma forma mais clara. E uma última tendência, deixa eu pensar. Não? Tá bom. Não. 2 tá bom. 2 tá bom. 2 tá bom. Não. Eu acho que é mais isso. Uma tendência, sei uma tendência, da convergência entre o que a gente chama do clima com a natureza, né? O risco climático está dentro quando a gente olha para o risco de natureza, né? Então, não tem como a gente desassociar. E quando eu disse que a gente vai chegar, né, e se nada for feito ali naquele ponto de inflexão, a natureza e o sistema ecológico, ele é atingido diretamente, né? Então, o caminho da biodiversidade, né, desses riscos da natureza, incorporando ou trazendo essa transversalidade de como um impacta o outro, né? Eu acho que é o próximo passo aí, sem dúvida, né? Da gente trabalhar dessa forma aí mais integrada. Perfeito. Lauro, desculpa o atropelo, mas foi pelo bem. Mas foi ótimo. Foi ótimo, porque são temas que a gente ainda precisa falar aqui. A gente ainda precisa falar de TNFD, né, que passou para de letrinhas, né, que é a questão do risco de biodiversidade, o risco da natureza. Ainda vai ser pauta de uma discussão nossa aqui. E acho que tem muito isso, assim, a gente trabalha muito com as empresas ajudando, levantando, mostrando, mas enquanto não for uma questão estratégica, a gente vai continuar falando uma coisa e a empresa vai ficar apontando para o outro lado. Então ainda é um problema que a gente precisa lidar com as organizações. Porque pra gente parece que é estratégico e tá claro, né? Mas aí quando a gente chega em reunião, né, com o C-level, com a diretoria, a gente ainda tem que... Para onde vai ser o plano estratégico? Querida, é para cá. É difícil. Fazer essa convergência é bem difícil. É isso. Tudo bom. Então tá bom. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Obrigado, Laura.